Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre os exames físicos específicos e o primeiro que nós vamos tratar é o aparelho circulatório. Bom, o aparelho circulatório, como vocês bem devem lembrar das aulas de fisiologia e de anatomia, é responsável pelo transporte de sangue, de fluxo sanguíneo para todos os tecidos do corpo, assim como também é responsável pelo transporte dos hormônios, pelo transporte do dióxido de carbono. Então, ele tem uma responsabilidade gigantesca dentro do funcionamento do nosso corpo e ele vem a ser constituído pelo coração, veias e artérias. Então, gente, a primeira fase do exame físico do aparelho circulatório vem a ser a anamnese. É a etapa de entrevista com o seu paciente, onde você vai mapear as possibilidades e os riscos de adoecimento desse seu paciente para doenças cardiovasculares. Então, a gente começa perguntando sobre os antecedentes pessoais. Os hábitos, se é um paciente que pratica atividade física, se é um paciente sedentário, carga horária de trabalho, possibilidade de estresse que esse paciente possa estar apresentando. Depois, as preferências alimentares, se ele costuma comer comida gordurosa, carne vermelha, se a ingesta de sal é excessiva, a ingesta hídrica e também muito importante se identificar a história familiar de doenças cardiovasculares. Mapear se os familiares consanguíneos, pai, mãe, irmãos, estão vivos e se estão mortos, do que morreram. Se há essa possibilidade de doenças cardiovasculares no histórico familiar do seu paciente. Em seguida, você vai mapear os fatores de risco para doenças cardiovasculares, que vem a ser hipertensão arterial, a diabetes mellitus, se é um paciente tabagista, se ele fuma, se é um paciente obeso, sedentário, estresse, se mulher, se faz uso de anticoncepcionais, qual tipo, há quanto tempo. Se é um paciente pós-cirúrgico, né? Se é um paciente cirurgiado, se ele possui implante de marca-passo, se ele possui cateterismo, se é um paciente que faz uso de desfibriladores ou valvuloplastias. Então, tudo isso se faz importante questionar para mapear os riscos do paciente. E também, se naquele momento da sua consulta, ele está apresentando sinais e sintomas de doenças cardiovasculares, que poderão se originar ou no próprio coração ou em órgãos periféricos ou adjacentes. Então, é importante também se identificar se esse paciente está apresentando um quadro de dor. E essa dor, como ela é, falamos isso na aula de sinais vitais, como é essa dor, se é uma dor pulsante, se é uma dor surda, qual é o tipo dessa dor, qual a intensidade dessa dor, para que a gente consiga identificar as possibilidades de risco desse paciente. Bom, em seguida, as outras manifestações que serão investigadas e avaliadas vêm a ser a precordialgia, que é a dor no peito, o desconforto no peito, que é uma sensação, né, de apertamento, como os pacientes costumam falar, uma sensação de aperto no peito, as palpitações, se teve desmaio, se há presença de edemas e qual a localização desse edema, se é um edema nos membros inferiores, onde esse edema está localizado, quais as variações da pressão arterial que esse paciente vem apresentando. Pacientes com sinais e sintomas de doenças cardiovasculares, a gente tem que lembrar que vai verificar a pressão arterial nos dois membros. Variações da frequência cardíaca, é importante a gente verificar frequência cardíaca em mais de um local. Como que está a diurese desse paciente, se é uma diurese que está presente, né, ou se ela está numa quantidade pequena. Se há presença de cianose, né, o arroxeamento de extremidades, nariz, boca. Se o paciente apresenta dispneia, sim, quando a gente fala de exame do aparelho circulatório, dificilmente a gente vai conseguir separar da avaliação do aparelho respiratório, porque são dois sistemas que caminham intimamente ligados. Se ele apresenta alterações periféricas, pele fria, pegajosa, se o paciente tem relatado fadiga,
E aí, para cada uma dessas manifestações clínicas, nós vamos avaliar o início, o nível de desconforto que essas manifestações têm apresentando, os possíveis motivos que levaram ao aparecimento dessas manifestações clínicas e se ela está influenciando nas atividades rotineiras desse paciente. Após a realização da anamnese, nós vamos para os momentos propedêuticos que são utilizados no exame físico do aparelho circulatório, que vem a ser a inspeção, a palpação e a ausculta. Lembramos que no exame físico geral, falei para vocês que nós temos 4 momentos propedêuticos, mas nesse exame específico nós utilizamos apenas 3, ok? E vocês vão observar que grande parte das ações que são realizadas no exame físico do aparelho circulatório, elas também são lá derivadas do que você já obteve no exame físico geral. Então, poderá ser feito concomitante, tá? Então, na etapa da inspeção, a primeira coisa que a gente vai avaliar ao adentrar a enfermaria é como esse paciente se encontra no leito. Então, há uma inquietação nesse paciente? Qual a posição que ele se encontra no leito? Como eu mencionei para vocês na aula do exame físico geral, a posição do paciente no leito ela pode me dar um indicativo de desconforto, de dor. Nós vamos avaliar também se esse paciente apresenta cansaço e dispneia. Ele está apresentando um desconforto respiratório? Se sim, isso pode ser um indicativo de uma alteração no sistema circulatório, tá? Porque quando o paciente apresenta um quadro de dispneia, esse quadro de dispneia pode estar me indicando uma espécie de compensação para suprir as carências da circulação sanguínea. Outros dados que vamos necessitar obter no exame físico específico dos aparelhos circulatórios serão derivadas do exame físico geral, que vem a ser os dados antropométricos. Então, será necessário a gente obter peso, altura, circunferência abdominal, colher a pressão arterial desse paciente, mapear a pressão arterial, verificar pulso arterial, carotídeo, radial, braquial, femoral, poplíteo, pedioso, tibial, posterior. Em alguns casos, será necessário a gente colher esse pulso arterial em mais de um local para avaliar as suas diferenças. Avaliar também a frequência cardíaca, e essa frequência cardíaca ela tem que ser verificada durante 1 minuto, né, contando os batimentos e aí verificando a característica desse batimento. Então, se é um pulso cheio, filiforme, qual que é a ritmicidade desse pulso, se é um pulso regular, se é um pulso irregular, além da gente realizar também a ausculta apical, que será feita com o estetoscópio direto no coração. Temperatura do paciente é muito importante, porque principalmente para os pacientes que foram submetidos a procedimentos invasivos ou cirurgias, ou que tenham um histórico de endocardite. Verificar também a respiração desse paciente. As alterações do ventrículo esquerdo, elas resultam numa sobrecarga pulmonar, causando dispneia. Lembra que eu falei há pouco que às vezes a dispneia é uma resposta, uma forma de compensação? É exatamente isso que ocorre. Quando eu tenho um paciente com quadro dispneico, eu tenho um indicativo de sobrecarga pulmonar, especificamente por uma alteração que possa estar ocorrendo no ventrículo esquerdo. O tipo morfológico desse paciente. O tipo morfológico, né, se é um paciente longilíneo, brevilíneo, normolíneo, falamos sobre isso também no exame físico geral, pode parecer que vai dar pouca relevância para o resultado do seu exame do aparelho circulatório. No entanto, os indivíduos que possuem o biotipo longilíneo, eles são mais suscetíveis a aneurismas da aorta. Então, se você está mapeando doenças cardiovasculares, é possível que esse tipo morfológico já lhe dê um indicativo do que possa estar acontecendo com o seu paciente. Com relação ao nível de consciência, é importante se avaliar também, porque a diminuição do débito cardíaco no paciente, ela causa hipofluxo cerebral. Então, se eu tenho um paciente que está apresentando débito cardíaco diminuído,
eu já poderei identificar esse risco no meu paciente. Outras contribuições que o exame físico geral traz para o exame do aparelho circulatório vem a ser a identificação de fadiga, então observar se essa fadiga se apresenta após os esforços, aos pequenos ou médios esforços, né? Isso porque quando o paciente apresenta fadiga aos esforços, ele provoca uma diminuição na oxigenação muscular. Identificar também alterações no padrão do sono. Alterações no sono, inquietação noturna nos pacientes, elas indicam uma possibilidade de insuficiência ventricular esquerda. A gente vai identificar também a estase jugular, que seria o engurgitamento das veias do pescoço, quando elas ficam mais calibrosas. Eu vou já mostrar uma imagem para vocês disso, tá? Então, esse engurgitamento das veias, eles precisam ser identificados com o paciente sentado, no ângulo de 45 graus. E eles também vão me identificar uma possibilidade de aneurismas. Identificar se existe ascite nesse paciente, que é o acúmulo de líquido no abdômen. E essa ascite, ela pode vir a ser derivada de uma insuficiência cardíaca à direita. Avaliar também pele, mucosas e anexos, a coloração, se tem cianose, se tem icterícia, avaliar a umidade dessa pele, a temperatura e fazer a avaliação dos membros, avaliar a perfusão e a coloração dessas extremidades. E o edema, né, que o edema ele também nos dá um indicativo aí de acúmulo de líquido nesse corpo. Falamos agora um pouco sobre a avaliação da circunferência abdominal. Quando o paciente apresenta acúmulo de gordura na região abdominal, ele tem grande chance de vir a desenvolver doenças cardiovasculares. Então, essa medida ela vai ser feita na linha média do abdômen, que vai ser bem em cima da linha do umbigo, tá? É onde a gente consegue perceber a maior proeminência da quantidade de gordura. E existe um padrão para que se identifique esse risco. Nos homens, essa circunferência ela tem que ser inferior a 94. A partir de 94, a gente já considera um risco potencial para o surgimento de doenças cardiovasculares. Nas mulheres, essa circunferência ela tem que ser inferior a 80 centímetros, tá? Um outro teste que a gente utiliza muito para mapeamento do risco do surgimento de doenças cardiovasculares é a relação cintura-quadril. Como que isso é feito? A gente vai tirar a medida da cintura, na linha do umbigo, e a medida dos quadris, no ponto onde a gente considera, onde a gente identifica o maior acúmulo de gordura, tá? O ponto mais largo. E aí você vai fazer a relação, a divisão do valor da cintura pelo valor do quadril. Nos indivíduos do sexo masculino, espera-se identificar um valor menor do que 0,90 e nas mulheres um valor menor do que 0,85, para que eu considere esse risco mínimo. A partir desses valores, a gente já considera um risco alto para o surgimento de doenças cardiovasculares. Um outro teste utilizado no exame físico do aparelho circulatório vem a ser o índice tornozelo-braquial. Esse índice ele é obtido através da relação da aferição da pressão sistólica do tornozelo e do braço. Essa aferição de pressão ela é realizada utilizando um esfigmomanômetro e um aparelho de ultrassom do tipo Doppler, tá? Então, você vai dividir o valor da pressão sistólica do tornozelo pela do braço, fazendo sempre de forma lateralizada. Então, se você fez tornozelo direito, você vai dividir pelo braço direito. Se você fez tornozelo esquerdo, você vai dividir pelo braço esquerdo. Para os casos em que o paciente possa ser amputado, por exemplo, de um dos membros, você vai utilizar o membro anterolateralizado como referência, tá? Mas o ideal é utilizar sempre os mesmos lados. E aí, nesse resultado, a gente vai obter os valores, que é considerado valor de normalidade, o valor de 1 a 1,40.
tá? Então, de 0,91 a 0,99 é considerado limítrofe, então há uma possibilidade de risco. Um valor menor do que 0,90 é considerado anormal. Então, espera-se que essa diferença entre um e outro não ultrapasse 1,40 milímetros de mercúrio, ok? E aí, na próxima etapa, a gente faz a avaliação dos pulsos. É necessário que a gente faça essa identificação em mais de um ponto. Já falamos sobre esses locais para verificação do pulso lá na aula de sinais vitais, tá? Então, temos pulso carotídeo, pulso auxiliar, femoral, poplíteo, pedioso, tibial, cubital, radial, tá? Outra avaliação a ser realizada no exame físico do aparelho circulatório vem a ser a estase jugular ou engurgitamento jugular. A alteração da jugular externa, ela me indica uma alteração da pressão e do volume no átrio direito, tá? Então, como que a gente observa essa estase jugular ou esse engurgitamento? A jugular externa, ela é imperceptível. No entanto, quando ela está engurgitada ou em momento de estase, ela fica com essa aparência sobressaltada, tá? Para fazer essa avaliação no paciente, é necessário que você mantenha seu paciente em posição semi-Fowler. O que isso significa? Semi-sentado, com cabeceira elevada em um ângulo de 45 graus. E aí você vai fazer essa avaliação através da inspeção, certo? Então, é observando. Você vai observar o comprimento dela e a distensão. Esse comprimento ele vai girar em torno, vai ser maior do que 4 a 5 centímetros aproximadamente. E a avaliação dela é feita em cruzes, porém, essa avaliação ela é subjetiva. Então, você observa, então, sabendo o parâmetro de normalidade, que seria 0 cruzes, né, uma cruz, você começa a dizer assim, está um pouco engurgitada, né? Então, é uma cruz. Está muito engurgitada, são 4 cruzes. Essa avaliação é subjetiva, cada avaliador que determina, e ela vai oscilar de 1 a 4 cruzes, ok? Apesar de subjetiva, ela ainda é considerada muito eficiente. E aí, depois a gente faz a avaliação do edema. A avaliação do edema, primeiro a gente precisa localizar, né, onde está esse edema. Normalmente é em membros inferiores, ok? Aqui nessa imagem a gente consegue perceber um edema. E a avaliação desse edema também é realizada em cruzes. No entanto, ela não é subjetiva como na estase. Vou mostrar para vocês aqui. Nessa imagem, a gente consegue perceber como que vai se fazer essa avaliação do edema. Ela vai ser estabelecida em milímetros, de 2 a 8 milímetros, tá? Então, 2 milímetros vai estar me indicando uma cruz, 4 milímetros, 2 cruzes, 6 milímetros, 3 cruzes e 8 milímetros, perdão, 4 cruzes, tá? Então, não é uma avaliação subjetiva como nós vimos na estase jugular. Há um parâmetro para mapeamento desse edema na classificação de cruzes, ok? Avaliando agora o exame específico do tórax, tá? Isso ainda no exame do aparelho circulatório. Então, para avaliar o tórax, nós vamos realizar conjuntamente a inspeção e a palpação. As duas ocorrerão ao mesmo tempo, ok? Então, a primeira coisa é a gente localizar o posicionamento do ictus cordis, ou o ponto de impulso máximo, que se chama PIN. Esse ictus cordis está localizado no 5º espaço intercostal, na linha hemiclavicular. Então, aqui nessa imagem a gente consegue perceber, tá? Vamos observar a linha hemiclavicular, então ela passa aqui no meio da clavícula, tá? Aproximadamente aqui do ladinho da linha mamária. E o 5º espaço intercostal, ele vai dar abaixo da mama para as mulheres, e para os homens a gente consegue contar bem os espaços intercostais, tá? E aí esse ponto de impulso médio, o PIN,
Ele pode ser alterado se for uma mulher em estado de gravidez, porque ele reposiciona, né? Com o movimento do diafragma, ele reposiciona, ou num paciente que tenha ascite. E também ele pode se alterar, no caso mais para baixo, nos pacientes que apresentam enfisema pulmonar ou pneumotórax, pela expansão que o tórax toma, né? Pela dimensão que o pulmão toma, e aí ele reposiciona também o ponto de impulso máximo, que é o ictus coris. Na palpação, a gente consegue perceber o precórdio, né? Quando a gente vai colocar a mão aqui na imagem, ou nessa imagem de baixo, a gente consegue perceber que essa profissional, ela consegue identificar o precórdio, que é o ponto de sobressaltamento do coração. E nele a gente consegue verificar também a presença de frêmitos e alguns sopros. É um som meio turbulento porque ele mistura fluxo sanguíneo com ar. E aí é necessário também nessa inspeção e palpação do exame do tórax que a gente observe a presença de pulsações na região epigástrica ou pulsações na região abdominal, porque já pode me ser um indicativo de desconforto que esse paciente vem apresentando ou um sistema de compensação. Na etapa da ausculta, como que ela vai ser realizada? Obviamente, vamos fazer uso de um estetoscópio. E aí nós vamos auscultar nos focos, né? Focos cardíacos, falamos sobre isso também no exame físico geral. Aqui nós temos os focos, os pontos de ausculta. Então, nós temos o foco aórtico, segundo espaço intercostal direito, foco pulmonar, segundo espaço intercostal esquerdo, o foco mitral, que é o da linha hemiclavicular esquerda, e o foco tricúspides, que vai ser aqui junto ao externo, na região do apêndice xifoide, tá? Também quinto espaço intercostal, só que já mais posicionado próximo ao externo. O que a gente busca nessa ausculta? São as bulhas cardíacas. Essas bulhas cardíacas são chamadas de B1 e B2. Elas representam dois momentos cruciais que vêm a ser contração ventricular e enchimento ventricular. O que acontece no momento B1, né, na primeira bulha? É o que a gente chama de início da sístole. Então, é o momento em que esse coração ejeta o sangue para fora, ele contrai e ejeta o sangue para fora. Esse é considerado o som mais alto e ele vai ser audível para a gente com uma aparência de tum. É engraçado que a gente sempre imaginou que o coração ele bate tum, 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 tum. Não, o coração ele bate tum, tá, tum, tá. O segundo momento, que é o tá, ele vem representar o momento final da sístole e o início da diástole. Então, esse ventrículo ele está no momento de abertura para recebimento do fluxo sanguíneo. Então, também é um som bem audível, no entanto, é um som um pouco mais baixo do que o da B1. Então, quando a gente consegue ouvir bem esse tum-tá, nós vamos determinar essas bulhas cardíacas como bulhas cardíacas normofonéticas em 2 tempos, 2T, tá? Algumas considerações sobre a realização desse exame. Como ele está muito atrelado ao sistema nervoso do paciente, digamos assim, é necessário que antes da realização do exame, antes de iniciar todas essas etapas que nós vimos aqui, que a gente mantenha um diálogo acalorado, um diálogo amoroso, seria essa a palavra, com o nosso paciente, por pelo menos 15 minutos. E aí, escolher, né, um tema que deixe o seu paciente confortável. Não vamos falar de política, não vamos falar de futebol, nada que deixe o paciente exaltado. Você pode escolher uma série para falar com ele, você pode escolher uma novela, falar do filho, falar da mãe, sobre algo que vai deixar esse paciente mais tranquilo, para que quando você for realizar o exame completo, não tenha alteração pelo estresse que o paciente está vivenciando naquele momento. Ok, gente? Então é isso. E aí a gente se encontra no laboratório para treinar tudo que vimos aqui hoje.